Oi, gente! Nós estamos falando sobre legado. O que é o legado? É você transmitir o que você tem para a próxima geração. Você está transmitindo Cristo para a próxima geração? O ministério de Cristo? Foi isso que nós falamos e agora nós vamos falar sobre sucesso sem sucessor é o fracasso. E nós vemos isso de maneira muito clara na vida do rei Ezequias. Você vai ver a história no segundo Reis 18. Você vai ver essa história também em Crônicas 29 até o capítulo 32. Ele reinou durante 29 anos em Judá. E ele foi muitos teólogos falam o segundo melhor rei da história de Judá. Ele organizou a maior celebração da Páscoa, ele destruiu santuários e altares a ídolos, e as suas reformas apagaram a prática pagã. Ele distribuiu a serpente que era feita por Moisés, pois essa serpente estava sendo alvo ou elemento de adoração pelo povo. Ele também estabeleceu adoração no templo, restaurou o sacrifício de animais para expiação de pecados, e ele viu de maneira poderosa as mãos de Deus. Quando Jerusalém foi sitiada pelo rei da Síria e o seu grande exército, ele ora junto de Isaías e Deus trouxe um grande livramento enviando anjos que mataram os exércitos de 100.000 homens. Ezequias viu o poder de Deus, da mão de Deus. Ele experimentou de perto o favor de Deus. Ele experimentou grandes coisas deste mundo, o sobrenatural. Em 2 Reis, do 20, do 1 ao 16, a palavra diz o seguinte: Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra veio ao Senhor a ele: Volta e diz a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor: ouvi a sua oração, ouvi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei, essa parte é muito importante, acrescentarei 15 anos da sua vida e livrarei você e a sua cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Então o profeta Isaías vem ao rei: põe sua casa em ordem, porque você vai morrer. O rei ora e o Senhor envia a palavra de novo e fala ao rei, que haviam sido acrescentados 15 anos de vida ao rei. E o importante é lembrar que Ezequias sabia de 2 coisas que aconteceriam na sua vida. Ele tinha 15 anos para viver e ele teria que pôr a sua casa em ordem. Ele teria 15 anos para levantar um discípulo, ele teria 15 anos e pensar em legado e prosperidade. Então o que me chama a atenção é, mesmo sabendo da sua iminente morte, ele não prepara o terreno para a próxima geração. Lá em Isaías 39, a palavra aponta para a visita e presentes que o babilônio entregaram a Ezequias. Olha só que interessante essa passagem. O profeta perguntou, então ele vai perguntar, o que aconteceu nessa visita, o que eles viram em seus palácios. Então Ezequias respondeu: viram tudo, não há nada em meus tesouros
que não tenham me mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, Deus dos exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, tudo que seus antepassados acumularam, será levado à Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio da Babilônia. Resposta do Ezequias: é boa a palavra do Senhor que você falou, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Essa resposta do rei Ezequias, no versículo 8, é o ápice do egoísmo. Ele ouve do profeta uma palavra dura, uma palavra que tudo o que ele havia mostrado aos babilônios seria levado, inclusive os descendentes do rei. E o rei pensa: boa essa palavra, porque haverá paz e segurança enquanto eu viver. Nós vimos que, apesar de ele ser um grande rei que viu poderosamente a mão de Deus, pensando nos dias de hoje, que viu avivamento, viu salvação, viu milagres, viu maravilhas, viu talvez estádios lotados, viu muitas coisas. Apesar de tudo isso, ele estava mais preocupado com a sua segurança, com a sua paz, do que com a segurança e a sucessão dos demais. Ezequias não pensou na próxima geração. O que me chama muito a atenção é que ele comemorou, porque a destruição não viria no seu tempo. Que tragédia seria para a nossa geração viver tantas coisas que Deus tem realizado e não passar isso nos nossos filhos biológicos e filhos da fé. Então eu estou falando para você hoje, eu já quero te desafiar em pensar em legado. Nós vemos as consequências terríveis que impactam a nação de Judá. No momento em que Ezequias ele falhou em deixar o legado. No momento em que Isaías chega até ele e profetiza que por atitude do seu coração ele mostra que não se preocuparia com a próxima geração, uma vez que não se afligiu quando os seus filhos seriam escravos. Suas atitudes trouxe complicações a Israel. Em 2 Crônicas 33, do 1 ao 2, Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. Lembre-se que o profeta havia falado que ele morreria 15 anos depois daquele encontro. Se Manassés começa a reinar com 12 anos, quer dizer que ele nasce 3 anos depois daquele encontro de Isaías com o profeta. O que me chama a atenção é que Ezequias teve 12 anos para discipular o novo rei de Judá, para investir na próxima geração. Ele teve 12 anos para preparar o terreno para a transição. Mesmo assim, Manassés foi o pior rei da história de Judá. Ele reconstruiu os altares a Baal. Ele sacrificou os seus próprios filhos para outros deuses. Eu estou falando que os netos de Ezequias foram sacrificados a outros deuses. Manassés também construiu espíritos e a tradição disse que ele foi responsável pelo assassinato de Isaías, serrando ele em pedaços. Olha que a palavra de Deus diz em Jeremias 1:4. Então ele disse: além de Moisés e Samuel estivesse diante de mim intercedendo por esse povo, eu não mostraria favor. Expulse esse povo e saiam. Eu mostrarei um terror sobre todas as nações por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Portanto, tudo que Manassés fez em Jerusalém.
O cativeiro babilônico foi gerado na casa de Ezequias, um rei incrível que viu a mão de Deus, porque através da omissão de preparar a próxima geração, gerou no seu lar Manassés destruiu tudo que seu pai fez. E seu pai tinha 12 anos para treinar a próxima liderança e não fez. Que não aconteça isso na nossa geração. Esse é o chamado para mim, para você. Um homem de negócios, uma mulher de negócios, um chamado para governo ou qualquer outra esfera. Não pense no seu chamado, na sua segurança, nas suas promessas. Pense em preparar um espaço para a próxima geração. Pense em deixar um legado que aponta para Jesus Cristo. Pense seus filhos da fé, os filhos dos seus filhos. Que a nossa geração possa preparar um espaço para aqueles que virão diante de nós. Porque daqui 40, 60 anos o cristianismo possa estar vivendo lugares mais profundos em Deus do que nós estamos vivendo hoje. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!